Olá pessoal, começando aqui o quarto episódio do nosso podcast Bem Dizer. Hoje estamos aqui novamente num dia ensolarado, lindo, mais uma vez sendo recepcionados aqui no nosso grande parceiro Buena Bistrô. E um recado importante antes de começarmos a nossa entrevista super interessantíssima é dizer para vocês o quê? Sigam nosso canal lá no YouTube, que é por onde vocês vão acompanhar mais esse episódio. Da mesma forma, o nosso acesso também lá no Instagram. Então, Bem Dizer Podcast, nas duas plataformas, colocando esse nome lá, tu vai encontrar, vai ficar por dentro dos novos episódios, do que já rolou, cortes também das nossas entrevistas. Então, é muito importante para a gente ter vocês nos acompanhando lá também. E hoje, recebendo aqui no nosso quarto episódio, então, Pedro Henrique Feuerborn. Ele, que tem 25 anos, é estudante de psicologia, finalizando já no 10º semestre, é instrutor de respiração, paranaense, mas de Santa Cruz de coração. Então é isso. Aqui faltou apresentar também o podcast Bem Dizer, conduzido por mim, William Tasqueto, e Cláudia Russo, que é quem tem a palavra agora para começar a nossa entrevista. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado e boa tarde a vocês e a todos também que estão acompanhando. Acho que antes de mais nada, só queria agradecer pelo convite e pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho, conversar sobre respiração e sobre a vida, né, no Isso geral. aí, muito feliz que tenha aceitado. Obrigado. Então, assim, a gente gostaria de entender um pouco mais, assim, de que forma a respiração pode nos trazer maior bem-estar. Sim. Essa é como uma primeira pergunta, assim, né? Sim, já é uma pergunta que abre bastante abrangência porque que é a respiração, né? E de que forma trabalhar a respiração e aprender a respirar, acima de tudo, ela é importante. Sim. Né? Eu sempre diria que uma pessoa que respira melhor é uma pessoa que vive melhor. Né? A gente funciona e a gente vive a partir da respiração. A primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce é respirar, e a última coisa que a gente vai fazer antes de morrer é respirar. Né? No yoga muito se diz que a respiração, né, o prana, né, é a energia da vida, né, a energia vital. E, enfim, às vezes a gente nunca aprendeu a respirar, na real. Ninguém nunca ensina assim, tem que respirar dessa forma, né? Nem parece que precisaria, né? Exatamente. Porque é algo natural, né? Algo automático do corpo. Só que tem várias questões que a gente vai perdendo ao longo da vida, né? E justamente reaprender talvez a respirar, né? E também trabalhar a respiração vai trazendo inúmeros benefícios. Sim. Né? O que a gente pode pensar aqui? Vamos pensar primeiro na eficiência do corpo. Né? Então, o corpo vai funcionar melhor. Todos os sistemas vão funcionar melhor porque eles vão estar recebendo maior oxigênio. Sim. Né? Então, é imprescindível, os órgãos tudo, assim, é imprescindível pensar que um corpo que respire melhor não vai funcionar melhor. Sim. Também. Sim. Outra questão que é muito importante, que aí a gente pensa muito no bem-estar, né? O bem-estar está muito relacionado às nossas emoções. Também a forma que a gente sente, a forma que a gente consegue lidar com os desafios da vida. E aí a respiração entra também numa parte fisiologicamente emocional, né? Ajudando então a regular o nosso sistema nervoso autônomo, né? Que está também responsável por questões de luta ou fuga, relaxamento e digestão, né? Que seria outra parte. Então a gente tem ali um simpático para luta e fuga e relaxamento e digestão pro parasimpático, né? Então isso aí a respiração trabalha muito, né? Porque justamente esse é o sistema também que faz com que a respiração seja automática. Então à medida que a gente influencia na respiração, que é comandada por esse sistema, a gente também influencia nesse sistema. Então ida e volta, né? Exatamente, é ida e volta. Uma coisa leva a outra, né? Sim, isso que é legal, né? Mudando o padrão respiratório, a gente pode mudar, então, os padrões mentais? Exatamente, os padrões mentais, padrões emocionais, né? Padrões de saúde também, porque outra coisa que eu vejo, assim, nitidamente nos meus alunos, acho que é uma das primeiras coisas que se sente, assim, a pessoa começa a dormir melhor. Primeiro porque ela consegue relaxar mais quando dorme. Sim. Né? Segundo porque ela também pode criar um ritual a partir da respiração para entrar num sono mais profundo, mais rápido. Né? Então ela já consegue, o corpo dela já se habitua a relaxar mais. Sim. Né? Já consegue ativar essas vias de relaxamento.
Então o sono, e o que o sono não muda, né? O sono, para quem é pai e mãe, que nem a gente, Sim. sabe da importância, né? Eu não sabia que era tão importante, realmente eu não Sim. tinha vivenciado isso até virar mãe, né? De uma Da criança. prática. Te Porque atropelar. muda o dia, né? Meu dia tudo. muda. Sim. Muda a disposição, e se tu tá mais disposto, tu tá menos estressado, tu tá menos o teu nível de estresse, né? O teu nível de, talvez, possibilidade de se estressar, ele também diminui, né? Exatamente. Tu tá mais descansado. Quem tá cansado, pra ficar estressado, é 2 palitos, né? Não é tão difícil assim, né? Sim. Então, o sono tá relacionado a muitas outras coisas também do corpo, né? Toda a questão Sim. de regeneração do corpo acontece principalmente durante o sono, né? Pois é. Então, é Tanto que, né, tu extremamente vai no importante. médico, né? E a primeira coisa, como tu tá dormindo bem, né? Sim. Assim, qualquer médico pergunta isso, né? Sim. Deveria, pelo menos. Sim, mas assim, eu fico pensando, assim, os psiquiatras eu sei que Sim, perguntam, né? sim. Mas acho que os outros também perguntam, né? Porque realmente o sono altera muito, Muita né? coisa. É um do dos corpo, pilares né? da saúde mental, Do né? organismo, né? Sim. Tu sabe sim. bem. Exatamente. Eu sei pela Os teoria e pela pilares, prática. Exatamente. Então a respiração acaba ajudando muito nisso também, né? Como a gente Certo. ensina o corpo a relaxar e também melhora o nosso sistema parasimpático, a gente vai entrar num nível de relaxamento mais rápido durante o sono, né? Então a gente alcança níveis de sono profundo mais rápido e por mais tempo, né? Por tempo mais prolongado. Sem contar que existem diversas desordens também respiratórias que acontecem durante o sono, né? Ronco, apneia, isso tudo também coloca o nosso corpo em momentos de estresse, né? Durante o sono. Então, não tem como ele ser reparador se tu tá te estressando enquanto dorme, né? E um ponto, agora eu me recordei, até anotei aqui, essa parte da regeneração ligada à respiração. Tem tanto a teoria quanto a prática. Me recordei agora a questão do horário, das 3 às 5 da manhã, que seria o momento que o corpo recupera a parte pulmonar, né? E que é da medicina chinesa, e que isso é muito comprovado na clínica, né? Na parte clínica do pessoal que trabalha com saúde, da área de saúde, que, por exemplo, se alguém está acamado por uma pneumonia, algo assim, é um momento de piora, né? Muitas vezes nesse horário, porque é quando há o maior desenvolvimento da recuperação, e daí nesses corpos não reagem, né? Nesse momento. Sim. Então é bem curioso. Interessante. Sim, é isso, né? Eu gostei também quando eu fiquei sabendo dessa noção na medicina chinesa, né? Bem interessante. Sim. Como que cada horário tem também está ligado a um meridiano, órgão, né? Isso, do horário. A minha pergunta agora, também ligado à tua fala, Pedro. Eu tenho mais uns benefícios, você fala agora ou deixar para depois? Pode falar. Pode falar. Desculpa. Não, que isso. É que, vamos lá, outra questão também que a respiração, né, acaba abarcando bastante, treinar a respiração e começar a respirar correto, é que o teu sistema linfático vai começar a funcionar melhor, né? Porque a linfa, para ela se movimentar, ela precisa de pressão. Isso faz a pressão correta com o diafragma, ajuda a essa movimentação da linfa em torno do teu corpo, pelos vasos linfáticos, né? E, enfim, está super relacionado à inflamação, né, por causa disso. E liberação de toxina, que é uma das principais funções, né, do sistema linfático. Exato. Então, se tu respira melhor, tu também tem um controle de inflamações melhor e também libera mais toxinas. Acaba melhorando o sistema imunológico, então. Exatamente, também melhora o sistema imunológico. Vai melhorar também muito a questão do coração, também, por uma relação com os baroreceptores ali. Então, que nem eu comentei na última aula, quando a gente inspira, o nosso coração ele começa a acelerar, e quando a gente expira, o nosso coração ele desacelera. Né? E se a gente entra numa respiração coerente, ele vai alinhando esses níveis, né? Então vai alinhando o abatimento do coração conforme a respiração. Isso é muito saudável para o coração, porque é assim que ele vai também, por exemplo, alinhar as pressões, né? Então vai equilibrar as pressões de sangue, né? Então acaba também tendo uma influência direta na pressão sanguínea, nos batimentos cardíacos, né? No controle postural, porque uma vez que tu tem um diafragma mais desenvolvido, respira pelo diafragma, tem uma pressão intraabdominal maior, né? Então a tua coluna ela consegue alcançar uma posição de firmeza mais fácil, né? Até mais para quem é atleta, isso é muito importante, porque aí o risco à lesão é muito menor, né? Justamente porque tu está mais protegido já do interno para fora, né? Não é só o músculo abdominal, não é só, por exemplo, a lombar também, essa pressão que o próprio diafragma faz. Se a gente for pegar levantadores de peso, quando eles vão fazer força, o ideal é tu infla bem o diafragma,
que aí tu mal e mal consegue ir pra frente, sabe? De tanta pressão que cria interna, né? Então isso também é bastante protetivo, né, para quem faz isso. Legal. Então precisamos respirar corretamente. Não, pelo nariz e pelo diafragma, né? Os pontos principais, assim. E é impressionante, assim, tu vai vendo e isso tudo tem evidência, né? São todos baseados em pesquisas, né? E tu vai vendo e tu percebe, cara, como é que eu não fiquei sabendo disso antes? Sim. Porque eu, muito tempo, respirei pela boca, né? Eu, muito tempo, tive muita rinite, né? Então, a respiração também ajuda a recuperar as funções do teu nariz. O nosso corpo, ele é perfeito, né? Por assim dizer. Então, o nosso corpo, ele se autorregula, né? O nosso nariz fecha e a gente mantém respirando pelo nariz, ele vai abrir, né? Então, isso tudo o corpo tem mecanismos para lidar com mucosa também, nasal, tudo isso. E quando a gente não sabe, a gente acaba abrindo a boca para compensar. Tá ruim, vou abrir a boca. Sim. Né? O que é um grande erro. Eu tinha muita rinite, muita, assim, era bizarro também a rinite que eu tinha. E melhorou muito quando eu comecei a respirar. Asma é outra coisa também que melhora muito quando a gente começa a treinar a respiração, respirar mais pelo nariz, fazer a respiração correta. Sabe? Então essas ites aí também envolvendo o sistema pulmonar, a respiração e treinar a respiração é muito benéfico para, né? Sim. E claro, todo o sistema respiratório vai se fortalecer se tu treina a respiração, né? É que nem um músculo, né? Se tu treina o bíceps, teu músculo do bíceps vai fortalecer. Se tu treina os músculos respiratórios e a respiração, todo o sistema respiratório vai funcionar melhor, né? Claro. Quanto mais a gente usa o nariz, melhor o nariz fica, né? Sim. Quanto a gente mais usa o diafragma, mais resistente, melhor ele também fica. Enfim, eu sou apaixonado pelo assunto, né? Muito legal. Não, muito interessante. Nesse ponto de recuperação da capacidade pulmonar, te pergunto, os traumas que a gente sofre, sejam eles psicológicos ou físicos, justamente do mecanismo que tu falou de fuga ou de luta, ele traz uma redução na nossa capacidade pulmonar. Isso, então, é um fato. Acontece. E assim, acontece que às vezes depois de um trauma muito forte, seja um trauma emocional, um acidente, a gente pode adotar um padrão de respiração errado depois desse trauma, né? Uma respiração mais torácica, né? Mais rápida, mais encurtada, que tudo isso ativa mais o sistema simpático, né? De luta ou fuga. Então, uma das causas para tu adotar talvez um padrão de respiração errado é esse. Né? Tu passar por um trauma, passar por uma situação que tu ficou tão nervoso, que tu enrijeceu tanto teu corpo e começou a respirar tão rápido que até travou, né? Ou até travou, ou até trancou, e aquilo ali muda dali pra frente, sabe? Então, acontece, né? Acontece. Não só por isso, né? Às vezes, o próprio mundo acelerado da forma que ele tá, né? Ele faz com que a gente acabe se acelerando também no dia a dia. E quando a gente se acelera no dia a dia, a respiração acelera junto. E se a gente acelera a respiração, a gente também acelera junto com ela. Então é um sistema que se retroalimenta, sabe? Sim. Tu queria fazer uma pergunta agora? Está feito. Está feita? Ok. E assim, por quanto tempo a gente deveria praticar? Digo em minutos, né? Não dias assim. Mas para começar a ver esses benefícios. Vamos lá. O ideal, assim, pela Oxygen Advantage, tá? Oxygen Advantage é um dos cursos que eu fiz, né, de formação. Isso, que a gente não falou o nome, né? Mas esse foi teu curso. Eu tenho esse curso, né, da Oxygen Advantage, que hoje é o maior programa de respiração eficiente do mundo, assim, com evidência científica, né? Também muito pautado no método buteico, que é um método mais antigo. E aí o outro curso que eu tenho também é de yoga, né, de pranayama yoga no caso. Então é do Yoga Lab, também é um instituto bem grande, internacional, tá mais de 90 países, né? Legal. E ele foca mais nessa questão do pranayama, né, do yoga. Sim. O que para mim também é o máximo, porque o que a gente fala hoje em dia, o que a gente está pesquisando cientificamente, há milhares de anos já se trabalhava muito. Né? Sim, isso é muito incrível. Mas, desculpa, qual era a pergunta? De quanto tempo de prática, assim? Perfeito. Eu sou assim também, né? O ideal, assim, pela Oxygen seria 30 minutos. 30 minutos. Né? 10 minutos, eu diria que é o mínimo. Né? E o esforço seria tentar para 15 minutos. Né? Mas 10 minutos, se tu fizer 10 minutos todo dia praticar, tu já vai ver diferença. Né? Tu vai começar a sentir já as diferenças. Né? Legal. E até de ter essa pausa, né? Porque a gente não está acostumado a ter essa pausa para parar e focar em nós, né? E respirar, então fazer algo conscientemente, né? Sim. Só essa pausa e talvez é algo também mais levado à meditação, né? Essa questão da pausa, isso também já traz inúmeros benefícios, né?
Então, onde tu pausar ali, vamos supor, fazer uma respiração consciente, então fazer um exercício de respiração, tu vai estar trabalhando teu foco, tua atenção, né? Porque tu está focado naquele momento, naquele período, a respirar, né? Levando atenção para a respiração, levando atenção para o teu corpo. Sem contar uma maior conexão contigo mesmo. Exato. Né? E isso acaba também transformando... Isso é uma prática também de auto-observação, né? E de observação. Né? Uma das principais mudanças que eu senti em mim aí foi por causa da meditação, mas está 100% ligado com a respiração, né? Porque parar para respirar também é uma meditação, né? É justamente adotar e conseguir entrar nessa posição de observador, né? Então tu se distancia um pouco do que tu acredita que é tu e das coisas que tu acredita que tu sente, ou enfim, as emoções, enfim, tu consegue se afastar um pouco. No momento que tu se afasta um pouco, tu não está mais emaranhado nelas, é muito mais fácil tu agir em relação a elas, né? Não reagir a algo. Se a gente está muito emaranhado nossas emoções, se a gente está estressado, não percebe, a gente vai reagir a tudo, a gente nunca vai agir. Né? Mas no momento que tu consegue trabalhar essa questão de observação, de adotar uma posição de observador, né? Essas coisas começam a mudar. Conseguir uma distância, né? daquela situação. Exato. Então, tu começa a ter um controle emocional muito maior, né? Uma inteligência emocional também maior. Isso também é outro dos benefícios da respiração que eu não comentei. Né? Isso. E especialmente importante. Sim. É tomada de decisão, né? De uma forma responsável contigo e com os outros, né? Exato. Tem um conceito muito legal que está num livro que eu estou lendo que chama Inteligência Emocional. É do... Como é que é o nome? Daniel Goleman. Isso aí. Daniel Goleman. Isso. Que se chama Sequestro Emocional. Né? Que existem situações que a gente entra, isso pode ser porque a situação foi muito forte emocionalmente, ou enfim, foi muito excitante nesse sentido, ou porque vem vindo várias doses, chega um momento que a gente estoura. Né? Então esse sequestro emocional é no momento que essa emoção que tu tá sentindo, ela te captura. Então tu faz as coisas sem pensar, sem racionalizar. Né? Tu só reage. E aí depois que depois que tu fez a ação que tu reagiu, aí tu consegue te dar conta, putz, fiz isso, não queria ter feito isso às vezes. Entende? Não precisava, né? Não precisava. E é muito comum a gente ter esses sequestros emocionais. Né? É comum para todo mundo. Quem nunca, né, passou por um sequestro emocional? E às vezes pode ser por um estresse, pode ser por raiva, pode ser por angústia, mas pode ser por felicidade também. Né? Qualquer emoção pode gerar um sequestro emocional. Toma conta, né? Exato, toma conta e fazer com que a gente reaja. Né? E se a gente trabalha mais essa posição de auto-observador, é mais difícil, ou a tua linha para ter um sequestro emocional, ela fica mais resistente, né? Porque daí tu começa a observar, tu consegue observar essa emoção vindo, essas reações surgindo, e tomar essa distância e parar e racionalizar. Né? Então, isso também está tudo muito relacionado, e a respiração, a meditação, a amígdala, o córtex pré-frontal, né, que falamos de decisão, tomar de decisão. Né? Então, essas são coisas que também são trabalhadas e estimuladas durante esses momentos de pausa, né? E que fazem com que a gente se torne uma pessoa mais consciente, no final das contas. Né? Isso. Então, logo também, certamente, atinge o sistema endócrino. Sim. Então, com certeza. Que a gente tu já falou da questão da imunidade. Sim. E até essa questão da intoxicação, né? Sim. Se tu vai pegar um cortisol liberado ali, exatamente, o estresse, exatamente. Né, vai estar te intoxicando ali seguidamente. Tanto que um dos principais hormônios, né, liberados pelo sistema simpático é o cortisol, é a adrenalina, é a noradrenalina. Né? Sim. Isso tem um sistema simpático mais equilibrado com o parasimpático, ele não vai estar tão ativo. Né? Hoje em dia tem pessoas que estão cronicamente ativas simpaticamente. Né? Então, essa liberação de hormônio é muito grande. E são hormônios que excitam, que cansam, que oxidam também, enfim, inflamam. Né? Então, também tem essa questão por meio da expressão mais direta até. Sim. Né? Para influenciar nessa questão endócrina também. Né? Sim. O que eu te pergunto, complementando o que a Cláudia falou, ela te perguntou quanto tempo seria o adequado, né? Que a gente idealiza. E o momento, né, no mundo cor-de-rosa. Muitas fontes dizem que o ideal é tu acordar junto com o sol, né? Ali tu tirar os 15 minutos, né? Fazer uma respiração. É isso? Tem algum outro momento também adequado? A gente indica. Eu acho que nunca tem uma receita certa, né? Acho que para nada na vida a gente tem uma receita certa. A gente tem que ir testando, a gente tem que ir vendo o que a gente se adapta, o que fica melhor para nós, né? Se tu conseguir fazer 15 minutos ou separar de 5 em 5,
tá show. Se tu consegue fazer 15 minutos só depois do almoço, depois não consegue mais, tá ótimo, faz, né? O que eu recomendo agora para prática pessoal, né? É bom fazer antes de dormir, porque vai te ajudar a relaxar e vai te ajudar a pegar no sono mais rápido, né? Esse é um momento crucial ali de ter a pausa realmente, né? É como se entrasse junto nesse ritual do sono. É um momento que dificilmente tu não tem, né? Então, vou atrasar 5 minutos do meu sono. O que é atrasar 5 minutos do meu sono para ter um sono mais renovador, profundo, né? Um sono melhor. Exato. Então, esse é um momento que é muito bom praticar respiração, meditação, enfim. Outro momento que é bom é no início do dia, né? Que eu acho muito bom, que aí te prepara para o dia. Né? Então tu já entra numa frequência diferente no teu dia, uma frequência mais presente. Então tu sentando ali, respirando, tu tá reafirmando para ti que aquilo é importante pro teu dia. Então é como se aquilo te acompanhasse de certa forma, né? Durante o teu dia. Então eu diria que esses são os dois momentos, até que se tu for ler até em questão de meditação, né? No budismo, enfim, eles sempre falam assim, de manhã e de noite. Mas se tu tem só um horário durante a tarde, ou tem depois do almoço, antes do almoço, faz na hora que tem, né? Melhor fazer do que não fazer, né? Tá certo. Sim. E agora então que tu introduziu esse assunto, né, do budismo também, que eu ia perguntar, né? Como funciona essa meditação budista, então? Qual a diferença com uma meditação que não seja budista? Pois é, aí tem várias meditações budistas, né? Sim. A gente tem, vou dizer das que eu já pratiquei, né? É que o budismo ele tem várias linhas, né? Sim. Não é só uma coisa o budismo. A meditação que eu mais pratico do budismo, ela está relacionada a um curso Vipassana, né, que se diz ser a forma mais crua em que o Buda passou a meditação, né, em que o Buda ensinou a meditação. Longe da religião budista, é essa forma mais nua e crua da meditação. Né? E daí a gente tem a Anapula, que é a respiração de consciência da respiração, a meditação de consciência da respiração, em que tu só percebe esse fluxo contínuo, indo e vindo. Né? E depois a gente tem o Vipassana, né? Que também se fala da meditação do insight, né? Que seria basicamente a mesma coisa. Que aí é uma meditação que tu abre a tua percepção. Transcendental, né? Mais transcendental seria. É, mais transcendental. Tu abre a tua consciência, a tua atenção para todos os fenômenos que acontecem no teu corpo, tanto o que tu sente, teus fenômenos mentais, esses processos todos, né? Então, essas são as que eu mais pratico. Assim, eu já pratiquei por muito tempo a meditação Zazen, né, que é uma meditação budista também, que aí se faz de olho aberto, né? E é legal, essa meditação é legal porque eu falo assim, a vida é de olho aberto, né? E o objetivo final da meditação não é quem fica mais tempo ali meditando ou quanto tempo tu consegue ficar ali sentado meditando, mas é o quanto tu aplicar isso na vida, né? O quanto tu consegue viver em presença, em atenção plena na vida, né? Essa é a verdadeira meditação. Então, a pessoa pode ir 5 minutos do dia só conseguir sentar, mas ela pode aplicar o resto do dia dela à meditação. Ela pode meditar o resto do dia. Então, o Zazen eu acho legal porque é de olho aberto e eu falo, a vida acontece de olho aberto. Sim. Né? Tem também uma meditação que se chama Shamatha Pura e Shamatha Impura, que é muito parecido com o Zazen, né? Também de olho aberto. E Mas fica numa posição quieto ou não? Quieto, todas quieto. Né? Em silêncio, sem música, quieto. Né? Tem meditações budistas que são mais com mantra, né? Nunca cheguei a praticar muito. Eu sempre fui mais dessas de ficar em silêncio e quieto. Pratiquei mais a Zen e pratiquei mais o Vipassana, que eu tenho praticado por mais tempo agora. Certo. Falamos em budismo e agora vamos para o outro lado, que também se complementa. A tua formação com a relação com a yoga. Tá, essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Eu tô no final do curso já, né? Eu tô fazendo estágio, né? E no ano passado eu fiz estágio o ano todo, esse ano também eu vou fazer estágio o ano todo em uma instituição. Ambos desses estágios eu tenho aplicado respiração com os pacientes, né? O estágio ano passado que eu fiz foi no hospital e esse ano estou fazendo no CAPS-AD, né? E eu tenho aplicado respiração com eles, né? Tanto que Mindfulness é uma prática agora atrelada a TCC, né? Então que também tem fundamentação científica e teórica o suficiente para entrar dentro do campo da psicologia, né? Nesse sentido. Eu não chego a entrar, vamos lá. Essa é uma boa pergunta porque ela me faz pensar bastante, né? No início da minha prática
da psicologia e do meu estudo, eu sempre tive muito embate assim, do que eu poderia utilizar, o que eu não poderia utilizar, o que eu poderia talvez agregar na minha prática, o que eu não poderia agregar na minha prática. Eu acho que todo estudante de psicologia talvez tenha um pouco isso, né? Porque diz assim, é psicologia, isso, o resto não é. Sim. Né? Então, isso foi algo que eu tive que refletir por bastante tempo. Né? E de que forma, talvez, eu poderia usar isso sem deixar de lado. Né? Porque por algum tempo até pensei, vou deixar de lado isso, né? Não vou. Mas querendo ou não, faz parte de mim essas coisas, né? Eu acho que o budismo, principalmente a filosofia do budismo, ela está muito atrelada à psicologia, né? É uma forma de viver a vida mais em paz. Com mais consciência, né? Com mais consciência. E eu acho que eu carrego a respiração como método para dentro da psicologia, né? E como método científico baseado, mais levado agora para a Oxygen Advantage, né? Menos para o Pranayama mesmo, né? Isso eu não entendi. Como seria isso? Menos para o pranayama e mais para o oxygen advantage? Os pranayamas, né, eles vão abarcar o que o oxygen traz. Né? Só que o oxygen é uma prática fundamentada em 3 respirações só, basicamente, que é a respiração diafragmática, né, a respiração rítmica, né, de 5, 5 ou 4, 6, né, e é uma respiração bioquímica, né, uma respiração bem lenta e em retenções de ar. Né. Não se tem esse formato exatamente dessa forma dentro do yoga. Né? Ele abrange, mas não tem esse formato, isso como prática. Então, pegaram essas práticas, estudaram, fizeram testes e se montou como um método. Entendi. Né? O yoga é um pouco mais abstrato para o mundo científico. Sim, né? sim. Entendi, agora entendi. Exato. Bom, que nem eu falo, assim, é uma ciência milenar, basicamente, experimental. Para mim, tem muito mais validade do que fazer alguns estudos. Né? Mas eu penso que talvez para tu conseguir te intitular e trabalhar como psicólogo, talvez tu não possa me intitular também como professor de yoga, vamos supor, nesse sentido. Né? Eu posso até estar falando alguma bobagem aqui, mas é como eu tenho sentido. Não, Sim, é né? isso, Questão é a tua de ética. também, Exato. Então eu trago a respiração muito mais uma lógica científica ocidental. Né? Talvez acho que aí também esteja uma grande diferença. Sim. E a meditação ela acaba indo mais para mindfulness, né? Que se vocês forem ver é uma cópia do Vipassana. Isso é bizarro assim. Até se tu for ver nos livros de mindfulness ele fala que é sempre bebeu do Vipassana. Né? Vipassana na pula E no Ocidente não se inventou nada novo. Exato, é bizarro assim. Parece foi um Ctrl-C, Ctrl-V ali, botou um nome diferente e vendeu. Sim. Né? Foi basicamente enlatou. Exato. Vendeu. Botou ali o merchan e vendeu, enfim. E aí se estudou em cima do método, né, como mindfulness. Sim. E se fez programas e etc. de mindfulness. Então tu vê mais uma chance de integrar a estruturada que tu fez de respiração. Isso. Com a tua prática clínica, ou enfim. Com a prática da psicologia, né? E também não tem como desconsiderar essa parte filosófica do budismo, né, que te ajuda a enfrentar a vida de uma forma diferente, te faz perceber a vida de uma forma diferente. Não tem como isso também não acabar entrando dentro da prática também, né? A forma com que eu lido com as coisas, a forma com que eu observo também as coisas, né? Então acaba que eu sou um ser, né? Eu sou uma pessoa. E tudo isso que me constitui, a psicologia, a meditação, a yoga, vai estar dentro dos esportes, vai estar sempre dentro da minha prática. Independente se eu vou estar dando aula de pranayama, independente se eu vou estar dando uma aula de respiração mais científica, né, cientificamente no sentido oriental, no sentido ocidental, ou se eu vou estar sendo um psicólogo dentro de uma clínica. Né? Sim. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Respondeu. Foi ótimo. Porque é que nem é algo que eu muito refleti já também. Sabe? Sim. Mas isso eu acho que é uma limitação ainda, né, da nossa sociedade, né, de não conseguir integrar outro tipo de terapias e práticas, né, com uma prática que é mais científica, né, mais racional. Eu falava no segundo episódio, né, que a gente se apresentou um pouco, falava da gente, assim, eu e o William, de como na faculdade de psicologia não se fala de energia, não se fala, né? No Uruguai não se fala, acho que aqui também não. Né? Não, acho que menos ainda. Então, assim, não... É uma limitação, né, que a gente tem ainda, né, que para conseguir integrar, porque, né, são formas de se sentir melhor, né, e são saberes que se complementam. Sim, eu acho que até tudo bem a gente pensar, ok, o psicólogo vai atuar dessa forma, é importante ter esse código de ética, né, até para
direcionar a prática, né? Só que muitas vezes se tem do tipo, ok, aqui tem esse caminho e esse caminho eu não vou nem olhar, tipo, caguei pra ele, né? Isso a gente não pode ter, né? A gente não pode ignorar que existem outras formas. Sim. Né? E vou ser bem franco, tem gente que não se adapta e não gosta de ir na psicoterapia, mas consegue lidar e trabalhar os seus problemas, suas questões fazendo um reiki. Sim. Né? Ou fazendo outras práticas. E não está errado, né? E dentro da psicologia a gente entende que as pessoas são subjetivas, têm sua individualidade, então o que funcionar para a pessoa, perfeito, né? Sim. O reiki hoje em dia é uma prática integrativa pelo SUS também, né? Sim. Então, Sim. também, mas talvez outras venham a surgir, né? Eu acho que sim. Acho que a gente está nesse caminho. Eu também espero, acho que a gente está nesse caminho. E talvez esse teu receio nesse momento a Cláudia tenha passado também lá no passado dela de estudante ou o início da caminhada dela profissional, mas que aí eu abro para ti também, Cláudia, essa pergunta, se depois talvez com a prática, tu tendo mais segurança do que tu está elaborando ali, porque todas essas formas que a gente pega, milenares, não são por acaso que elas vêm parar aqui hoje, né? Então são ferramentas que vocês têm dentro do consultório e optam ou veem qual é a mais adequada para o paciente e tem ela à disposição, né? Então talvez, aí eu deixo aberto para ti, Cláudia, se essa prática, esse tempo de caminhada te traz essa segurança também para poder aplicar. Sim, isso, né? Também a própria experiência, assim, a minha própria experiência enquanto, né, paciente, consultante também, e vendo os resultados que eu tive de melhoras, assim, né, de padrões e tudo mais, não só através da psicoterapia, mas também através de outras terapias integrativas, constelação familiar, outras coisas. Então, eu vendo esses benefícios enquanto paciente, digamos assim, eu não posso então fazer diferente com as pessoas que eu atendo, né? Então, esse olhar sistêmico, por exemplo, né, da psicologia sistêmica, eu sempre integro na minha abordagem, né? Eu sou da Gestalt terapia, né, que já é uma linha mais holística, mas eu trago sempre essa visão assim do sistema, né? Da onde que vem a pessoa, o que aconteceu ali atrás também, porque tem coisas que a gente carrega sendo mulher, tem coisas que carrega sendo homem. Então, né, eu tenho uma visão bem até sociológica às vezes, né? Que tem momentos que eu saio da pessoa, assim, sabe? Faço um zoom out assim, né? E digo, tá, mas espera aí, isso que está acontecendo não é só tu, né? As mulheres da família, mas se tu for olhar para trás, né? Tem muitas mulheres que já passaram por isso. Então, para mim é uma integração, é um olhar muito mais completo assim do que se eu for olhar só para esse comportamento, né? Comportamento é uma coisa assim pontual, né? Mas o que implica isso? O que está por trás, né? Que outras coisas, né, estão condicionadas aí, né? Então, eu trago muito isso e eu faço exercícios, né? Então, não fico só na conversa, né? Que é uma coisa que eu acho que não traz tantos resultados, assim, pelo menos no meu ver, assim, né? Porque a gente entende no nível racional, mas depois volta para casa e faz tudo do mesmo jeito. Então, às vezes, tento, assim, trazer coisas da vida, assim, da vida cotidiana para o consultório, ou também isso, fazer algum, sei lá, visualização, meditação, né? Para que a pessoa também consiga se enxergar na situação, né, estando ali, e possa levar isso para casa, assim, que tenha um ida e volta também, né, que não seja só o que a gente conversa ali, entendi, tá, mas o que eu faço com isso, né? Então, sempre procuro ter estratégias ou coisas para que a pessoa mude mesmo, né, que consiga se transformar. Então, mais ou menos isso. Muito bem, já que tu respondeu, tá contigo agora a palavra. Tá, isso aí, tem mais uma então. O que tu falou é interessante, até essa perspectiva que talvez com a prática mude, né? Ou, enfim, com a experiência. Porque até eu falando como acadêmico da psicologia, né? Antes da prática, a psicologia fica muito dentro de uma caixa. Né? E aí tu começa a entrar mais dentro da prática, quando eu comecei a fazer os stars, etc. Tu começa a perceber que não é só essa caixa, né? Que vai muito além a psicologia. Né, tanto em questão de locais de atuação como em formas de atuação, né? E aí à medida que essa caixa vai se abrindo e tu vai botando também tua identidade no fazer psicologia,
essas coisas vão ficando mais leves, né? Eu acho que foi esse o caminho, assim, que essas coisas começaram a se integrar mais na psicologia, para mim, nessa questão da respiração, da meditação, essa filosofia que eu levo para mim de vida, que de forma alguma eu vou apresentar ela para o paciente, mas a forma de eu me posicionar vai estar relacionada a isso. Mas até pode no futuro, né? Se alguém precisar, se tu perceber essa pessoa, né, com uma ansiedade que não melhora depois das conversas, tá, quem sabe tu não tenta esse exercício aqui, né? Sim, exatamente. Então eu acho que o caminho é a integração, né? A questão é de que forma a gente faz isso, né? Mas acho que... E para não fugir também dos códigos de ética, né? Que a psicologia também tem muito isso, é importante que tenha, né? Sim. Importante que tenha. Tá, deixa eu te fazer então isso aqui que é mais ou menos parecido com o que a gente já conversou, né? Que é nosso cérebro, né? Ele prioriza a informação que vem de dentro, tá? Porque a gente tem os 5 sentidos, né? Que a gente interpreta o mundo de fora, mas tem mais 2, segundo a neurociência, né? Que um tem a ver com como o que está passando por dentro, né? Sim. Então, por isso que eu digo assim, o cérebro prioriza a informação que vem de dentro, tá? E as decisões que tomamos são baseadas na interpretação que a gente faz internamente, então de que forma, né, a respiração pode contribuir com esse processo, né, de tomada de decisões? A gente inconscientemente, nosso corpo está o tempo todo analisando o nosso arredores, né? O tempo todo. Então, justamente isso é uma questão de proteção, né? Uma questão de sobrevivência, né? Isso nos trouxe até aqui, né? Então, o tempo todo inconscientemente está percebendo, tem algum problema aqui, tem algum problema no sentido, tem alguma ameaça aqui ou não, né? E o corpo vai estar sempre respondendo a isso, né? Quando a gente pensa em sistema nervoso, por exemplo, autônomo, que é muito responsável por isso também, por fazer essa análise automática, perceber o corpo, pelo qualquer sentido que tu tenha, né? E te dar sinais então para tu reagir, para tu te esconder, para tu lutar, para tu fugir, para tu se acalmar, né? E eu volto pro ponto da influência da respiração no sistema nervoso autônomo, né? Parasimpático. A gente tem um nervo vago, que ele sai aqui de cima, né? Não lembro se é o par do 10º e 12º, eu acho. Isso. Nervo vago. Ele desce, ele se conecta a quase todos os nossos órgãos, né? E os sinais dele vêm muito mais dos órgãos para o cérebro do que do cérebro para os sinais. Do que do cérebro para os órgãos. Isso. Não, mas isso então, aí. Justamente por isso também que a respiração vai influenciar muito, porque a respiração ela vai ativar também esse nervo vago e vai trazer essa resposta de relaxamento para o cérebro, né? E aí o cérebro, de forma interna, vai relaxar. E aí a gente pode tomar uma decisão melhor para nós, né? No médio e longo prazo. Exato. Né? Também. Porque outra coisa, se a gente está num momento de luta ou fuga, num momento excitado, o corpo ele não vai estar enviando mais energia para o teu cérebro. Ele vai estar enviando energia porque é fundamental para tu fazer isso. Para a parte dos brônquios, né, da respiração mesmo, do pulmão, para os braços, para as pernas, né, para ou lutar ou fugir. Nesse primeiro momento. Então o cérebro não é importante para a sobrevivência pro corpo nesse sentido, né? Nesse primeiro momento ele vai querer lutar ou fugir. Ele não quer pensar, ele não tem tempo, ele acha que ele não tem tempo para pensar. Né? E no momento que tu consegue parar essa resposta fisiológica com uma resposta adaptativa também fisiológica de relaxamento, vai continuar enviando energia, oxigênio suficiente para o cérebro para tu conseguir ter uma tomada de decisão mais coerente, né? Mais racional. Perfeito. Muito bem. Estamos nos encaminhando já para o final, né? O nosso tempo Mas antes disso, Pedro, diga para o nosso público, para nós, um livro que tu indica para quem quer começar nesse caminho da respiração, que pode ser tanto do yoga, do budismo ou de qualquer outra linha que tu te afeiçoa e que tu recomenda. Quem está começando, dando os primeiros passos, achou interessante toda essa nossa conversa, o que é interessante ler, o que é interessante acessar? Tá. Para meditação, na realidade, tem um livro que ele é bem básico, né? Ele é basicamente um guia, um manual de como praticar o mindfulness, né? Tanto uma prática formal, que é sentado ali e meditando, como uma prática informal no dia a dia, né? Traz todos também conceitos que tu precisa saber para aplicar o mindfulness na tua vida diária, né? O livro é o seguinte, é Manual Prático Mindfulness, Curiosidade e Aceitação, de Marcelo de Marzo e Javier Garcia Campaio. Perfeito. Okay.
E outro daí de respiração, né? Que eu acho que ele é super famoso também dentro desse mundo, e ele é um livro inicial para tu começar a entender um pouco mais qual a influência da respiração no nosso corpo, na nossa vida, que é Respire, de James Nestor. A nova ciência de uma arte perdida. É bem interessante. Legal. Esse tu leu, esse leu e... Esse eu não li todo. Tu não todo, tá. Esse eu já escutei falar. Ele é bem interessante. A respiração, eu li mais livros de mindfulness e meditação do que de respiração. Sim. A respiração ali muito na prática também, né? Muito prática, e na Oxygen tem tanto conhecimento, tem tanto vídeo e aula que eu fico só por lá, sabe? Claro. Tem vários workshops e várias aulas, além da aula do curso de formação, né? Perfeito. E eu sou uma pessoa que eu tô começando a entrar ainda no hábito da leitura, assim, começando, né? Eu já leio há bastante tempo, mas eu não sou aquele leitor assíduo, sabe? Eu tento ler todos os dias, mas eu leio numa marcha lenta, assim, eu não sou muito rápido para ler. Sim. Ritmo. Exato. O livro que eu tô lendo agora, que é muito interessante, que eu também recomendaria, é justamente o que eu comentei no início, né? Eu falei do sequestro emocional, que é Inteligência Emocional, né? Do Daniel Goleman. Cara, é um livro fantástico, assim, para entender um pouco mais o que realmente é inteligência emocional, né? Ele também faz um aparato todo de como surgiu o cérebro humano, quais foram as estruturas que surgiram antes, justamente também para explicar que esse lado emocional que a gente tem foi de um cérebro mais primitivo e é de um cérebro mais primitivo, e por isso que ele nos sequestra, né? Por isso que ele é tão forte. Ainda a gente tem ainda uma memória, né? A gente tem uma memória hereditária e, enfim, Exatamente. de toda essa evolução desse cérebro. Isso a gente traz nas consultas também, não tem como. Na verdade, não tem como. Eu não consigo. Esse Daniel, ele é um psicólogo, né? PhD. Ele tem um livro, mais do que um livro, sobre meditação também. Ciência da Meditação, um livro que ele tem, que eu li, que é muito bom, que ele faz... Tem vários best-sellers, assim. Ele faz um aparato, assim, de todos os estudos até aquele momento sobre meditação. E aí vai trazendo ali os resultados, é bem legal também. Ele foi um que fez Vipassana, né? Fez um discurso Vipassana. Legal, vou pesquisar mais então sobre ele. Sim, muito bom. Legal. Então, encerramos por aqui. Pedro, a gente fica muito agradecido pelo teu tempo, por todo o teu desfile de conhecimento aqui com a gente. Muito obrigado. E deixo espaço aqui para te fazer teu encerramento, deixar o contato por onde o pessoal te encontra e a tua última palavra. Então tá. Queria então novamente agradecer a presença. Foi um papo muito bom, muitas coisas faladas, e eu sinto que tem muitas outras coisas ainda para falar. Quem sabe numa próxima. Quem sabe numa próxima. E para quem está nos escutando, então segue, curte, compartilha, é importante. Para me seguir nas redes sociais é PH Feuerborn, então PHFeuerborn, né, no Instagram. Lá vocês podem me acompanhar, enfim, quiserem perguntar qualquer coisa, tem alguma dúvida, também me chama lá que a gente conversa. E dizer que respirem com calma, tenham calma no dia de vocês, instiguem-se a ter mais calma e momentos de pausa, né, porque a vida ela é feita na pausa, a vida ela é muito melhor na pausa. Eu tenho até uma frase que eu gosto muito, que é: mente em paz, coração cheio. Então, se a gente está em paz, a gente consegue transbordar muito mais o nosso amor, a gente consegue transbordar muito mais quem a gente é e contribuir para esse mundo, né? Então, cada movimento nesse mundo, ele faz diferença, né? E que o teu movimento seja um movimento de amor, seja um movimento que agregue, né? De carinho, né? Então, acho que é isso, assim, a mensagem. Encerramento melhor não há, né? Isso aí, muito obrigada, então. Eu que agradeço. Então, a gente fica por aqui, agradece mais uma vez imensamente ao espaço, ao Buena Bistrô, por mais esse momento aqui, ao Pedro, a vocês que nos acompanharam até aqui. A gente já agradece antecipadamente também a vocês que vão começar a seguir a nossa página, vão começar a seguir o nosso canal. E, Cláudia, até o próximo, então. Até breve. Tchau, tchau.